O futebol de 7 é uma modalidade que tem crescido cada vez mais no Brasil. Com grandes patrocínios e competições muito bem organizadas, o Fut 7 tem sido um atrativo para muitos ex-jogadores. Nesse vídeo, você verá 7 jogadores famosos que estão jogando futebol de 7 em 2023. E você com certeza vai se surpreender com o status que alguns deles atingiram. Eu vou mostrar cada um deles para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Se você é maior de 18 anos, te convido a conhecer agora a casa de apostas Bet365. A Bet365 tem muita credibilidade e é o lugar certo para você que quer unir a diversão a apostas e ainda por cima assistir aos jogos em tempo real com qualidade elevada. A Bet365 te oferece o Pix e todos os outros métodos convencionais, tanto para depósito quanto para saque. Na Bet365 você tem acesso aos principais campeonatos do mundo, com uma diversidade muito grande de mercados e odds extremamente competitivas. Para se cadastrar na Bet365 é bem simples, basta você clicar no link que vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado e usar o promo code VINI365 para ter acesso também ao bônus de boas-vindas. Novos clientes podem ganhar até R$200 com o bônus de boas-vindas da Bet365. Para isso, basta você apostar pelo menos R$30 no seu novo cadastro, e aí você vai receber 100% desse valor como bônus. Se você tiver qualquer dúvida na plataforma ou precisar de alguma ajuda, você pode acessar o chat Bet365. Ele funciona 24 horas por dia em todos os dias da semana. Uma coisa muito importante, galera, a Bet365 é destinada apenas para maiores de 18 anos e não é uma plataforma visando renda extra, é apenas para entretenimento. Então, de forma alguma, coloque lá na Bet365 algum valor que pode vir a te comprometer. Use apenas 100% para diversão. Antes de eu mostrar para vocês os 7 jogadores famosos que estão jogando Fut 7 em 2023, preciso primeiro falar um pouco sobre a modalidade. Muitos times até profissionais, times de campo, já têm investido na modalidade. O Grêmio, por exemplo, é um time que investe bastante no Fut 7. Então alguns times acabam até aproveitando da modalidade para fazer times de lendas, times que façam eventos, então acaba sendo algo bem legal, porque é muito atrativo também midiaticamente. Hoje, diversos campeonatos de Fut 7 são muito bem organizados, muito bem estruturados e tem também grandes parceiros comerciais, o que obviamente acaba sendo uma boa porque os jogadores acabam participando das competições e acabam sendo também bem remunerados. E no Fut 7 tem uma coisa que é muito parecida com a várzea. Tem muitos jogadores que estão no Fut 7 que são muito bons, têm muita qualidade e estão com o físico em dia. Então, os ex-jogadores que vão jogar Fut 7, se eles não se dedicarem, não treinarem, eles vão ficar para trás. Porque tem muito cara que hoje joga Fut 7, joga várzea e a gente sabe, tinha qualidade para jogar no profissional e às vezes acabam não virando profissional por um acidente, por uma lesão, por falta de oportunidade. Isso acaba fazendo parte. Então, quando esses jogadores têm a oportunidade de estarem no Fut 7 e ganharem dinheiro com o futebol, eles normalmente não desperdiçam. Então, tudo isso que eu falei para vocês, a competitividade, o investimento, tudo isso tem colaborado para que muitos ex-jogadores tenham agora olhado para o Fut 7 como uma boa opção para fazer um dinheiro após terem deixado o futebol de campo. Mas, acima de tudo, continuarem jogando em alto nível. Até porque, não é porque é Fut 7 que tem menos visibilidade que o futebol de campo, que deixa de ser algo que tem competição e também tem exigência. Vamos então agora a 7 ex-jogadores famosos que estão jogando Fut 7. O primeiro nome que abre a nossa lista é o lateral direito Léo Moura, que está com 44 anos. O Léo Moura aqui no Brasil ficou muito conhecido jogando pelo Flamengo, mas mais pro final da carreira, ele acabou criando uma identificação muito legal com o time do Grêmio, que inclusive é o time que ele representa hoje no Fut 7. O Grêmio recentemente acabou montando um time de lendas, um time de ex-jogadores que tiveram assim uma história vitoriosa dentro do clube. Então agora eles têm organizado alguns eventos, têm passado por algumas cidades do Rio Grande do Sul com esse time. E o Léo Moura hoje faz parte da equipe. Então ele que fez uma história muito grande até mesmo no Flamengo, hoje tem uma identificação muito grande com o Imortal e está representando esse time de velhos jogadores do time gaúcho. Nesse time de lendas do Grêmio, não faz parte apenas o Léo Moura. Indo para o meio campo, temos aqui o jogador que é geralmente o capitão da equipe, que é o meio campo Maicon, que está com 37 anos.
Maicon, o capita do Grêmio. Ele que geralmente faz as preleções, segue jogando em alto nível e até pela característica de jogo dele, ele acaba se dando muito bem no fut 7, porque é um espaço curto. E para ele que gosta de jogar com 2 toques, isso facilita bastante. O Maicon acabou, na história recente do Grêmio, tendo uma participação muito importante. E isso é bem curioso porque é um jogador que no passado chegou a ser colocado para fora do São Paulo pela porta dos fundos. Quem diria que daria tão certo no Grêmio, seria tão vitorioso no clube, tão querido pela torcida e agora estaria também nesse time das lendas do fut 7. O último nome aqui da nossa lista, que é também do fut 7 do Grêmio, é o meia Douglas, de 41 anos. O Douglas aqui no Brasil jogou por vários clubes, além do Grêmio, onde ele teve um destaque muito legal, ele jogou muita bola também na equipe do Corinthians, chegando a ser até campeão mundial em 2012. O Douglas acabou se tornando uma figura assim folclórica do futebol, porque não temos mais camisas 10 como ele na atualidade. Então a torcida do Grêmio gosta bastante dele e ele, ultimamente, mesmo fora de forma, tem também atuado no time das lendas. É que no caso do Douglas ele até joga com menos frequência, porque hoje ele também tem uma carreira como comentarista. Agora a gente sai dessa história de jogadores do fut 7 do Grêmio e vamos para outros times. Começando com o meia Thiago Neves, que está com 38 anos. O Thiago é um jogador que aqui no Brasil passou por vários clubes grandes. Flamengo, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, onde viveu altos e baixos, passou também pelo Sport, fez carreira até no Al Hilal, time que eu tô vestindo a camisa que hoje o Neymar joga, mas no passado o Thiago foi muito ídolo por lá. Então ele tem uma grande história no futebol, só que aquilo, ele acabou queimando, manchando sua imagem mais na reta final da carreira, por conta daquelas histórias que ele viveu no Cruzeiro, por não ter rendido bem no Grêmio, no Sport, então por muitas polêmicas extracampo, ele acabou ficando queimado. Ainda assim, hoje ele tá no fut 7 e ele joga pelo Resenha FC, que é um time lá do Piauí. Temos aqui agora um jogador que ele acabou atingindo um patamar até inesperado no fut 7, que no caso é o meia atacante Rafinha. O Rafinha aqui no Brasil ele passou por vários clubes, como São Paulo, Cruzeiro, só que o maior destaque da carreira dele foi vestindo a camisa do Coritiba. Muitos de vocês talvez se lembrem que o Rafinha fez parte daquela geração do Coritiba que chegou, por exemplo, a 2 finais consecutivas de Copa do Brasil. Em 2011, quando acabaram perdendo para o Vasco, e em 2012, quando acabaram perdendo para o Palmeiras. O Rafinha fazia parte daquele time. Um meia bastante habilidoso, veloz, com o tempo foi sumindo do mapa. Só que agora ele tá jogando fut 7, só que o Rafinha tá em outro patamar. Hoje ele joga pelo Master Clube São José. Só que ele tem jogado tão bem por lá, é um jogador que acabou entrando tanto em evidência, que hoje ele representa também a seleção brasileira de fut 7. Então ele, que já teve uma carreira consolidada no futebol de campo, agora também vai escrevendo o seu nome nas quadras sintéticas. Agora vamos para o ataque com um jogador que tinha até idade para estar jogando ainda futebol de campo, que no caso é o atacante Rodrigo Pimpão. O Rodrigo Pimpão recentemente acabou adquirindo muita identificação aqui no Brasil com a torcida do Botafogo. Ele acabou fazendo parte daquele time do Glorioso que chegou até as quartas de final da Copa Libertadores em 2017, perdendo para o Grêmio. Nunca foi um jogador assim de muita qualidade técnica, mas acabava marcando seu nome pela sua vontade. Já tem um tempo já que o Pimpão também está jogando fut 7, onde ele defende o Trieste. Nesse vídeo eu mencionei o meia Douglas, que hoje está jogando no fut 7 do Grêmio e é comentarista como campeão mundial. E quem fecha a nossa lista é outro jogador que estava com Douglas quando o Corinthians venceu o Chelsea no Mundial de 2012. Tô falando do atacante Jorge Henrique, que agora tá com 41 anos. Jorge Henrique aqui no Brasil também tem uma carreira vitoriosa e extensa. Além de ter feito história no Corinthians, ele passou também pelo Botafogo, pelo Vasco, pelo Internacional, enfim, marcou o seu nome também. Já tem um tempo que ele tá afastado agora do futebol de campo e tá jogando no fut 7, onde ele defende o SA Bet Sport, que é um time muito bom, de muito investimento e que nesse momento tá até jogando o Mundial de fut 7 lá no México, com o Jorge Henrique, claro, sendo uma das referências dessa equipe. Então ele, digo assim, mesmo patamar quase que do Rafinha, fez uma carreira consolidada no futebol de campo e hoje tá marcando seu nome também no fut 7. E digo mais, tem alguns nomes nessa lista como Léo Moura, o Douglas, o Maicon, que o fut 7 acaba sendo para eles muito mais uma atividade extra. Até porque, no caso do fut 7 do Grêmio, são eventos que ocorrem geralmente aos finais de semana. Então eles têm uma vida normal ao longo da semana. Só que agora no caso do Jorge Henrique, no caso do Rafinha, do Rodrigo Pimpão, o fut 7 é a profissão deles mesmo. Então eles se dedicam ao longo da semana, tem que treinar.
Não é, por exemplo, igual ao caso do Thiago Neves também, que ele até joga no Resenha FC, mas ao longo da semana ele tem outros compromissos, ele é embaixador de casa de aposta, então vocês entendem que para alguns é algo que é uma atividade e para outros é algo sério, é trabalho. Agora eu queria ver muito a sua opinião aqui nos comentários. Qual jogador que eu trouxe nessa lista mais te surpreendeu de agora em 2023 está jogando Fut 7? Põe a sua opinião aí, que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!